de coração. Você sabe o quão especial você é, quão competente, né? Domina muito bem o assunto, né? É referência no trauma hoje de dentes descidos no Brasil, na América Latina. Recentemente foi convidada a participar de um dos maiores eventos de trauma do mundo também. Então, que sua estrela brilhe cada vez mais, minha amiga, porque você merece, muito estudiosa, muito dedicada, num assunto tão complexo como o trauma em dentes descidos, né? A gente tem várias considerações. Então, apresentarei a minha grande amiga, a professora doutora Juliana Sayuri Kimura, especialista, mestre e doutora em odontopediatria pela FAUSP, colaboradora do Centro de Atendimento e Pesquisa de Traumatismo em Dentes Descidos da FAUSP, professora da Clínica Integrada Infantil da Uniararas, Fundação Hermínio Meto, coordenadora do Núcleo de Atendimento ao Traumatismo Dentário e fundadora do mesmo da Uniararas FHO, professora dos cursos de especialização, de pós-graduação em odontopediatria, mestrado e doutorado também, da São Leopoldo Mandic, professora dos cursos de pós-graduação da Fundec, do FAUSP e da FAOA, professora responsável pelo curso online de trauma em dentes descidos para cirurgiões dentistas do Brasil e da América Latina. Ju, muito obrigada, querida. Fique à vontade, a palavra é sua. Ai, gente, muito obrigada, né? Primeiramente, feliz dia, né? Para quem está chegando agora, né? Futuramente aqui, provavelmente já tem gente que está no finalzinho, né? Da graduação. Então, feliz dia, né? Para todos nós, né? Que esse dia seja bem especial para vocês, né? Comemorando de uma forma bem bacana, né? Aprendendo bastante. Eu vou compartilhar aqui a tela e a Tuca me fala se tá tudo bem, se tá dando para ver. Tudo ótimo, tá aparecendo, amiga. Tá dando para ver, Tuca? Ai, que legal, eu consigo ver vocês aqui, tá vendo vocês também. Ai, que bom, porque senão eu me sinto muito sozinha. Nossa, é horrível. Ai. Nossa, gente, não dá, né? Não tem condições de ficar sozinha. Bom, então bora lá. Bom, primeiramente, muito obrigada, né, Tuca, pela apresentação. Eu que agradeço, né, o convite, você, o Guto, né, também a Liga, né, por estarem me dando a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando com vocês uma parte, né, que eu sempre falo, né, uma parte do universo que é o trauma no dente descido, né, porque realmente a gente tem aí uma grande quantidade de informação, né, hoje eu vou mostrar para vocês um panorama, né, do que é o trauma em dentes descidos, né, para ver se eu consigo plantar mais algumas sementinhas, né, do trauma por aí, que acho que essa é a minha maior função, né, fazer com que mais pessoas gostem de atender o trauma na dentição decida, porque eu sei que é um desafio, né, como a Tuca, ela é do meu time, né, ela é da endo, mas ela é do trauma também, porque eu sei que ela atende diversos casos, né? A gente sempre está discutindo diversos casos de traumas. Então, eu considero a Tuca parte do time de quem ama o trauma também, na dentição decídua, principalmente, né? Então, a professora Tuca já me apresentou, né? Aqui um agradecimento especial, né, para o professor Guto e também, eu já estou íntima, né, professor Guto, já não chamo nem de José Augusto, já o professor Guto para mim, e para a Liga também, né, por ter aceito a indicação, né, da professora Tuca para eu estar aqui nesse dia tão especial, né, nesse evento que eu sei que para vocês é muito importante, né, e que com certeza faz parte do crescimento de todos vocês, então muito obrigada. Aqui só para mostrar para vocês que, assim como vocês, eu também fiz, né, faculdade particular, então eu fiz a minha graduação na Universidade de Guarulhos, onde a professora Tuca também já foi docente, né, então a gente tem uma ligação muito grande, eu e a Tuca, né, acho que com tudo que é relacionado à odontologia. Aqui, para quem não conhece, né, essa daqui é a professora Márcia Turola Vanderlei, que foi a minha orientadora, né, tanto do mestrado como do doutorado, e o Centro, né, de Pesquisa e Atendimento ao Trauma dos Dentes Descidos, da FOUSP, foi onde eu fui picada, né, pelo bichinho do trauma, né, e
foi onde também eu fiz toda a minha formação, então eu fiquei muito presente, né? Muito presente, que eu digo, é atendendo ativamente os pacientes de trauma de 2008 até 2017, né? Que foi quando eu finalizei a minha pós-graduação. Hoje em dia eu fico mais à distância, né? Colaborando mais com a parte científica, mas confesso que eu estou pensando seriamente em voltar, porque eu sinto falta disso, né, de estar ali ativamente 100% no atendimento, né, dos casos de trauma. Aqui, a Uniararas, né, que é a faculdade onde eu sou docente, onde nós temos também um núcleo, né, de atendimento ao trauma em dentes descidos, e também nós fazemos atendimento de dentes permanentes, e é onde eu vi o quanto é grande essa responsabilidade da gente ter uma extensão, né, que envolve, né, esse tipo de atendimento, e o quanto é importante para os alunos, né, eles conhecerem essa outra essa outra forma, né, de realizar os atendimentos de urgência, né, porque quando a gente está na graduação, é claro que a gente faz uma pré-seleção, né, dos pacientes que vão para vocês na clínica, mas aqui não, né, aqui a urgência é a urgência em si mesmo, né, que ela chega e a gente tem que realmente resolver, né. Então, aqui estão partes dos alunos, né, que já passaram por essa extensão comigo lá no centro de trauma. Aqui estão os professores, né, que faziam parte lá da Uniararas também, a professora Tuca, o professor Júlio, a professora Alessandra, que a gente dividia, né, os sábados de extensões, eles com os bebês e eu com trauma, e onde a gente se complementava e se ajudava também, né, nos atendimentos. Então, sou muito grata, né, a todos que participaram, né, e que participam dessa extensão, porque realmente é um projeto muito importante para mim. Aqui parte, né, das atividades que a gente realiza lá no centro, então, ações com a comunidade em si, né, trabalhos laboratoriais com os alunos, né, fazendo a parte mais específica do atendimento do trauma, e também ali tendo a oportunidade, né, de conhecer também o centro de trauma lá da FOUSP, né, que eu faço questão de levar quem quer conhecer, né, como eu tenho esse acesso, então eu consigo levar lá para o pessoal para conhecer o centro de trauma da FOUSP também. Bom, então agora vamos começar, né, a nossa palestra falando sobre a situação da urgência em si, né, que é o traumatismo dentário. Claro que o trauma, na verdade, ele pode entrar nas duas situações, né, tanto de urgência como de emergência odontológica, dependendo da gravidade da situação desse trauma. Na grande maioria, são urgências, né, dificilmente são emergências, principalmente em crianças, né, mas é claro que quando a gente pensa, por exemplo, numa situação de um acidente automobilístico ou até mesmo de um atropelamento, aí realmente a gente pode estar frente ali a uma situação mais grave, uma situação de emergência. Mas, geralmente, né, situações de urgências e que podem chegar a qualquer momento, né, no consultório de vocês. Principalmente quando vocês ainda não têm bem estabelecido, né, qual é o tipo de paciente que vocês vão atender, né, então, por exemplo, não, vou fazer só estética, né, então aí todo o seu público vem voltado para a estética, mas quando você está ali começando, né, que você está fazendo o atendimento do público de uma forma geral, então essa situação do trauma, né, tanto no dente descido como no dente permanente, ela pode chegar. E pensem que essa situação da urgência pode ser um diferencial para vocês, né? Porque a partir do momento que vocês conseguem fazer um bom atendimento de urgência, principalmente quando nós estamos ali frente a uma situação de uma criança, né? Quando a gente consegue dominar essa situação, né, fazer um atendimento, dando uma segurança para os pais, né, sobre o que vocês estão fazendo e passando, né, esse momento inicial de estresse, dessa tensão de urgência, e os pais vendo, né, que o seu trabalho realmente deu um bom resultado,
isso, gente, não tem preço, porque o pai, ele vai confiar muito no seu trabalho, né? E com certeza ele vai fazer com que outras pessoas saibam da qualidade, né, do seu trabalho também. Então, eu sempre digo, né, que esse atendimento de urgência, esse atendimento do trauma, principalmente quando a gente fala de criança, né, que é o bem mais precioso daquela família, se vocês conseguem fazer bem esse atendimento, com certeza vocês estarão ganhando outros pacientes também, né? Pensando que os pais vão estar confiando no seu trabalho, eles vão ver que realmente vocês fazem tudo com muita maestria, né? Então, isso tudo acaba fazendo com que vocês fiquem bem vistos, né, como profissionais, mesmo estando ali no comecinho, né, da carreira de vocês, mas que vocês já vão estar estabelecendo ali que vocês são profissionais competentes, né, e que estão preparados para estas situações. Claro que é importante que quando a gente fala, né, sobre o trauma no dente de tecido ou no dente permanente, a gente já quer logo ir lá, né, saber como que a gente faz o atendimento em si, como o que eu tenho que avaliar, mas antes disso tudo, né, lembra que eu falei que o trauma, ele geralmente é uma situação de urgência, mas que ele também pode ser uma situação de emergência, né? Então a gente precisa lembrar que o paciente, ele não é somente um dente, né? Então, nós precisamos estar atentos a verificar se esse paciente que sofreu traumatismo, se ele não apresenta alguma característica, algum sinal, algum sintoma que chame a nossa atenção para a ocorrência de um traumatismo mais severo, como, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, né? Então, nós temos que avaliar lá, sempre perguntar antes de iniciar o nosso atendimento, se essa criança ela não está apresentando dor de cabeça, vômito, estado catatônico, se ela não teve algum tipo de desmaio, se ela está muito sonolenta, se os pais observaram algum tipo de sangramento nasal ou auricular, se a criança não está se alimentando direito. Então, tudo isso a gente já pode até mesmo perguntar quando o pai faz o primeiro contato, né, por telefone para agendar esse atendimento de urgência. Então, isso a gente já pode perguntar antes mesmo de avaliar o paciente no nosso consultório odontológico, porque caso o pai responda positivo para alguma dessas situações, a gente tem que encaminhar esse paciente para fazer primeiro uma avaliação médica, considerando que o mais importante é que a saúde geral do paciente esteja bem, né? Para depois a gente fazer, então, esse atendimento odontológico mais específico ali da cavidade bucal, né? E se os pais relatarem que está tudo bem, né? É claro que assim que o paciente chegar no nosso consultório odontológico, quando nós formos iniciar a avaliação do paciente, nós temos que verificar, né, como que está o caminhar desse paciente, se ele consegue andar por si só, ou se ele está com dificuldade de locomoção, se quando você fala com ele, ele não consegue te responder, ou ele responde coisas muito confusas, ou até mesmo quando você utiliza da luz do refletor, que você passa pelo rosto do paciente essa luz, e ele não esboça nenhum tipo de reação, porque normalmente as crianças não gostam dessa luz, né? Então eles colocam a mão no olho, eles fogem com o rosto. Então, se a criança não apresenta nenhum tipo de reação à presença dessa luz do refletor, né? E vocês observam que a pupila dela tá lá, dilatada, né? Tá enorme. Então, isso também tem que chamar a atenção. Então, mesmo que os pais não relatem nenhuma condição, né, dessa daqui que chame a atenção, assim que vocês iniciarem a avaliação do paciente, vocês também precisam estar atentos para verificar se realmente está tudo bem. Se vocês perceberem alguma coisa, o ideal é vocês conversarem com os pais e falarem: olha, pai, eu vou avaliar agora aqui o que, se tem alguma situação muito emergencial, mas o interessante é que o seu filho seja avaliado por um médico, porque realmente ele está apresentando alguns sinais aqui que estão me chamando a atenção e que não são tão comuns assim, né? Então, a gente precisa realmente prezar, né, pela saúde geral desse paciente. Então, por isso que eu falo, né, que é muito importante
a gente estar passando essas informações para os pais, né, sobre o que fazer numa situação de urgência de traumatismo, porque muitas vezes os pais não têm tanta orientação, né, com relação ao que fazer, onde buscar a atenção, né, se eu vou primeiro para o hospital, se eu vou primeiro para o consultório odontológico. Então, ainda falta, né, muita informação para os pais, até mesmo para as pessoas, né, que ficam ali mais tempo com essas crianças. Então, por exemplo, professores, diretores de escola, né, ou até mesmo essas outras escolas, né, onde a criança vai fazer algum tipo de atividade física, justamente pensando, né, na atenção de urgência. Então, pensando nisso, a professora Tatiane Novaes, que também é colega da professora Tuca, né? Aliás, elas são amigas também de longa data, né? Ela fez um trabalho muito bonito, né? Junto com uma aluna de iniciação, a aluna Raila Virgínia, fazendo uma pesquisa justamente para verificar com os pais, né, de crianças em idade pré-escolar, qual seria o conhecimento que eles têm, né, com relação ao que se fazer numa situação de urgência, né, de traumatismo dentário, principalmente pensando nas crianças menores. Então, como resultado dessa pesquisa, né, para a gente passar a orientação para os pais, nós fizemos um e-book onde nós colocamos informações relacionadas aos tipos de trauma que os pais podem ver, né, na dentição decídua, e também o que eles deveriam fazer, onde eles deveriam buscar atendimento, pensando justamente nessa situação de urgência, né, pensando em favorecer o prognóstico dos casos de traumatismos dentários. Então, aqui, se vocês quiserem, é só escanear esse QR Code que vocês já vão ter acesso a esse e-book, tá? Então, aí vocês podem estar utilizando à vontade depois na clínica de vocês, para vocês estarem distribuindo para os pais, né? Pensando quando vocês fazem uma consulta de prevenção, né, odontológica, que vocês também já estejam trabalhando ali com essa situação da urgência do trauma, né, orientando os pais já sobre como fazer e o que fazer. E quando a gente fala, né, das diferenças, né, que nós temos, né, o que será que a gente tem que é tão diferente nesse trauma na dentição decídua, né? Por que a gente tem manuais específicos, né, tanto para dentes decíduos como para dentes permanentes? Primeira coisa, né, eu acho que quem já chegou na clínica da graduação já percebeu, né, que a criança, ela não é um mini adulto, né, que nós temos que tratar a criança realmente como uma criança, né, e ela não vai se comportar, né, como um adulto. Então, nós temos realmente que estar atentos, né, a essa questão. Por quê? Muitas delas vão apresentar uma dificuldade maior, né, nesse momento, principalmente quando nós estamos lidando com uma situação de urgência de trauma, né? Então a criança ela já está ansiosa, ela já está com medo, ela já está estressada, né, por conta da ocorrência do trauma, e ainda ela vai ter que passar ali no consultório odontológico, né, vai ter que fazer uma radiografia, muitas vezes fazer um procedimento. Então, muitas vezes nós temos realmente uma dificuldade maior, né, nesse manejo comportamental, né? Então, primeira coisa, né, que a gente sempre fala, né, o choro, né, ele faz parte do atendimento de trauma. Não tem como a gente fazer uma consulta, né, de atendimento de trauma sem ter essa situação do choro, né? Porque a criança ela pode estar chorando por medo, ela pode estar chorando por dor, ela pode estar chorando porque ela está com sono, porque ela já caiu, né? E ela está cansada, porque ela já chorou um monte, ou até mesmo porque ela já passou por alguma situação odontológica, né? Onde ela não gostou muito, né? Desse atendimento e muitas vezes também ela pode querer dificultar ali o nosso atendimento justamente porque ela já sabe que isso ela não quer para ela, né? Que ela não quer passar de novo por aquela situação. Então,
Essa situação do choro, né, é uma coisa que acaba incomodando muito os pais e também incomoda o profissional, né? Quando nós não estamos preparados, né, para lidar com esse choro, isso também acaba incomodando bastante, né? Então, por isso que para quem quiser seguir na odontopediatria, né, é claro que nós temos, né, diversas maneiras de reconhecer esses tipos de choro, né, e também diferentes estratégias para lidar com esse tipo de choro, né, justamente para tentar diminuir, né, essa angústia dos pais, né, vendo ali a criança chorando, e também para a gente ficar mais tranquilo, ficar mais calmo, né, porque a gente vai conseguir, então, identificar e saber lidar com essa situação para conseguir realmente pensar direitinho, né, no que você precisa avaliar, no que você precisa fazer, porque às vezes aquele choro acaba te desconcentrando, né? Então, realmente essa situação do choro acaba assustando muito, né, principalmente quem está ali no comecinho. Mas não se desesperem, porque isso a gente consegue lidar, né, com essa situação do choro e conforme nós vamos ficando mais tranquilos também, a gente consegue passar uma tranquilidade maior para esses pais, para essa criança, e aí tudo consegue ficar um pouco mais calmo, né, para a gente conseguir realizar esse atendimento do trauma. E aí é claro, né, que a gente pensando, né, justamente em favorecer, né, o atendimento de urgência, né, pensando que a criança ela também pode estar chorando porque ela está em um ambiente desconhecido, onde muitas vezes ela não se sente confortável, né, por estar em um ambiente odontológico. A gente sempre pensa em maneiras diferentes, né, de tornar esse atendimento mais atrativo, de tornar esse atendimento um pouco mais tranquilo, mais calmo, né? Então, isso a gente pode fazer de diversas formas, né? Utilizando ali uma pequena decoração, não precisa fazer aquele mega espaço no seu consultório, né, voltado para odontopediatria, até mesmo porque eu nem sei se você vai querer fazer só odontopediatria, né? Mas se você se propõe a atender esse tipo de público, né, seja de urgência ou seja para fazer algum tipo de procedimento, você precisa ter ali pelo menos um cantinho, né? Nem que seja uma mesinha com um papel, com um lápis de cor, com alguma coisa para quando a criança chegar, né, no seu consultório, ela saber que ela tem um espaço ali que foi feito pensando nela, né? Que ela pode ficar à vontade ali porque ela é bem-vinda naquele local, né? Então, para quem faz a odontopediatria, né, além desses espaços, né, que normalmente a gente faz um espaço maior, né, no consultório para poder receber esses pacientes, nós também utilizamos até mesmo de outros artifícios, né? Então, hoje em dia a gente tem jaleco descartável que tem personagem, gorro, máscara, né? E tudo isso faz com que a criança ela se sinta um pouco mais aconchegada, né? Então, saber que ela está sendo atendida por alguém ali que sabe, né, o que é um desenho animado, que também tem uma identificação ali com aquele desenho, né? Às vezes a gente pode até perguntar, né, para o pai antes mesmo da consulta qual é o personagem preferido, qual é o desenho preferido, para a gente tentar fazer toda a abordagem voltada, né, para esse personagem, justamente pensando em deixar a criança mais confortável, né? Claro que a gente também pode ter alguns outros brinquedos, né? Tem aquelas maletinhas, né? Que vem com a boca, com espelhinho, com alguns outros instrumentais, né? Que a criança também pode ficar brincando ali na recepção junto com a sua auxiliar, né? Durante aquele momento de anamnese, né? Que a gente está ali fazendo um tete-a-tete maior ali com os pais, e dentro do consultório, né, a gente ter também ali, nem que seja um manequim odontológico, né, não precisa ser o boneco, né, se você não vai fazer odontopediatria, não precisa comprar o boneco, né, mas tem ali pelo menos um manequim, né, para criança poder brincar, para você poder mostrar para ela como você vai fazer esse atendimento, o que você vai fazer. Então, tudo isso vai fazendo com que a criança, ela vá diminuindo a ansiedade dela, né? Então, tudo isso vai fazendo com que vá favorecendo essa sua atenção de urgência. E
pensando, né, ainda mais nos bebezinhos, né, que quando a gente procura, né, na literatura, nos artigos, para verificar qual é a faixa etária, né, onde a gente observa o maior número de traumas na dentição decídua, a gente vê lá que a grande maioria são em crianças até 3 anos de idade, né? Quem convive com criança sabe, né, que até essa faixa etária aí o bicho pega, né? Porque é uma faixa etária onde às vezes a gente tem ali uma criança que ela se comunica através do choro, né, principalmente as menorzinhas, né, ali de 1 ano e pouquinho, e depois a gente tem a criança que vai ficando um pouquinho maior, mas que muitas vezes ela ainda apresenta, né, uma certa ansiedade, um certo medo até mesmo do profissional, justamente por já ter passado por alguma experiência negativa, né? Então, pensando em favorecer esse atendimento inicial, principalmente quando nós estamos lidando com o bebê, né, que é uma pessoa bem pequenininha, essa posição joelho a joelho, né, que onde o pai senta de frente com o profissional e encosta os joelhos, né, por isso que a posição chama joelho a joelho, e a criança fica no colo da mãe e ela é deitada sobre o colo do profissional, é uma posição que nós utilizamos muito para poder fazer uma avaliação inicial, né, justamente para a gente verificar primeiro a criança, fazer um primeiro contato, deixando ela um pouco mais confortável. Claro que, se for necessário fazer algum tipo de atendimento, de procedimento, essa posição ela já não é tão favorável, né? A gente precisa de um local onde a criança fique um pouco mais estável, né? Estabilizada para a gente poder fazer o procedimento. Então, aí no caso, a mãe e a criança já ficariam na cadeira odontológica em si, né? Então, aqui é mais uma situação, mais para a gente fazer ali uma interação inicial com esse paciente, né, para poder quebrar o gelo mesmo, né, para a gente estar ali mais pertinho, só avaliando inicialmente esse paciente. Então, a própria Associação Internacional de Traumatismos Dentários, ela indica, né, essa posição para avaliação inicial. E na diretriz, que logo mais vai estar aqui o QR Code para vocês entrarem, terem contato com ela, né, que está toda traduzida para o português, tem um link que é exatamente esse que está aqui na foto, que leva para um vídeo que mostra exatamente como fazer a posição joelho a joelho, caso alguns de vocês ainda não tenham visto, né, como se faz essa posição, né, para avaliação. E é claro que dentro da odontopediatria, além, né, a gente não tem só essa posição joelho a joelho, né, nós temos diversas outras posições também de atendimento, onde nós podemos contar até mesmo com a ajuda da mãe, né, do responsável, para poder fazer uma estabilização desse paciente, caso seja necessário a realização de algum procedimento, mas nós temos também alguns outros acessórios, né, que nós podemos utilizar para fazer esse atendimento, né? Então, nós temos ali o Pad Wrap, né, que seria como se fosse um pacotinho, né, que a gente utiliza para ajudar a fazer a estabilização de alguns pacientes, não é sempre que a gente usa, e é claro que a gente passa por toda por todo um condicionamento, né? A gente tenta diversas técnicas antes de chegar nessa parte da estabilização protetora do paciente, e nós também muitas vezes utilizamos de abridores de boca, né? Que é justamente para facilitar que o paciente fique com a boca aberta, né? Para que a gente possa trabalhar mais rápido e de uma maneira também mais segura. Então, além, né, de toda essa abordagem que a gente precisa fazer com o paciente em si, na odontopediatria, principalmente nessa situação do traumatismo dentário, nós também temos que estar prontos para dar também um apoio emocional aos responsáveis, porque muitas vezes o trauma ele acaba acontecendo
na presença dos responsáveis ou até mesmo com os próprios responsáveis, né? Então, isso acaba fazendo com que eles se sintam muitas vezes culpados, né, pela ocorrência do traumatismo. Então, nessa situação, além de lidar, né, com esse apoio emocional da criança, a gente também tem que lidar, então, com esse apoio emocional aos pais, né? E dessa forma, nós temos que trabalhar até mesmo com a nossa segurança, né? Então a gente tem que estar seguro do que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando. Então por isso que é importante vocês terem essa educação continuada, né? Além de se formarem no curso de graduação, né? Vocês estarem sempre buscando novas informações, sempre estarem atualizados, né? Sobre o que vocês podem fazer de melhor para esse atendimento dessa família, né? Porque quando a gente trabalha com a odontopediatria, a gente não está trabalhando só com um paciente, a gente está trabalhando com todo o núcleo familiar, né? Então a gente precisa estar sempre atentos, né? E não só com informações, né, dentro da odontologia. Então a gente tem que estar ligado também com informações de outras áreas, né? Para a gente, porque o nosso atendimento ele é multidisciplinar, né? Então a gente precisa ali realmente ter esse contato também com outras áreas, né? Com outros profissionais para a gente conseguir cada vez mais fazer o melhor para o nosso paciente. E eu já comentei um pouquinho, né, de evidência, né, mas aqui é mais para chamar a atenção que quando nós temos, né, o trauma na dentição decídua, nós ainda não temos todas as respostas possíveis e imaginárias, né, dentro das melhores evidências científicas, né? Então, nós ainda precisamos de bastante estudos, né, voltados para essa área, né, do traumatismo na dentição decídua. Por isso que eu falo que eu acho que a minha maior missão é plantar sementinhas do trauma, né, para vocês começarem a gostar de trauma e quem sabe vocês não trabalharem com isso, né, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, né, pensando justamente em cada vez mais, né, nós termos boas respostas, né, boas informações para trazer realmente o melhor atendimento para as nossas crianças. E essa revisão sistemática, né, com meta-análise, é um estudo que traz como se fosse um apanhado geral do que é o trauma na dentição decídua, né? Então, nós temos ali a informação de que o trauma, ele é frequente, né, na dentição decídua, então ele tem uma prevalência ali de mais ou menos 24,2%, é mais frequente em meninos do que em meninas, né? A justificativa é que os meninos eles fazem mais esportes, né, coletivos, esportes que são talvez que aumentem o risco da ocorrência desses traumatismos, mas eu creio que logo mais isso tudo vai ficar ali meio que 50-50, porque as meninas também agora, né, estão fazendo mais esportes coletivos, a gente não tem tanta diferença assim, né, pensando em sexo, né, para poder fazer algum tipo de esporte. Então a gente vê que a mulherada está aí também, né, aparecendo cada vez mais, né. Então eu creio que em alguns anos, né, a gente não vai ter essa diferença aí de presença de trauma em meninos ou meninas, né? A causa mais comum são as quedas, né? Então, assim, tanto nas crianças menores como nas crianças maiores, também as quedas são muito comuns. E os dentes mais afetados são os incisivos centrais superiores, né? É claro que a gente tem trauma em outros dentes também, mas realmente a grande maioria são desses dentes, justamente por conta da posição que eles se encontram no arco dental, né? Então, se a gente for pensar, são os dentes que estão mais na porção mais anterior, né, do arco, e também são os que estão mais vestibularizados, né? Então, é o que a gente realmente tem ali de impacto maior, né, no momento da ocorrência do trauma. Se verifica também que as fraturas de esmalte são muito frequentes e que a falta de selamento labial é um dos fatores que aumenta o risco da ocorrência desse traumatismo, né? Então, nós temos aqui, né,
questão dessa revisão sistemática mostrar que a fratura de esmalte ela é mais frequente, né, nos dentes descidos, mas isso depende, né, do tipo de estudo que foi avaliado. Então, depois vocês vão ver que eu vou falar que na dentição decídua nós vemos mais casos de luxações, né, que são os deslocamentos, e aí eu vou explicar para vocês melhor depois o porquê, tá? E quando nós falamos, né, de fatores etiológicos, então, assim, a causa mais comum é a queda, né, mas criança cai por quê? Criança cai porque, primeiro, né, quando ela está aprendendo a andar, ela não tem coordenação motora, ela não tem reflexo de proteção, então, quando ela cai, ela tem ali, né, ela não tem aquele reflexo de pôr a mãozinha, né, na frente do rosto, do corpo, para poder segurar um pouco o impacto. Então, a criança, ela cai, e ela cai de peito aberto, né, ela cai com a cabeça ali, vai realmente batendo no chão, né, pensando que as crianças têm uma desproporção também quando elas são pequenininhas, né? Elas têm a cabeça maior do que o corpo, então é mais pesado, tem uma desproporção de tamanho, de peso, então isso favorece também que a criança realmente ela caia e bata ali a região oral. E aí, conforme essa criança ela vai crescendo, que ela vai ganhando mobilidade, né, ela vai começar a explorar outros ambientes, ela vai ter mais contato com outras crianças, e aí os perigos vão aumentando, né? Então, o que a gente fala, né? Que a gente tem, né, as quedas, mas a gente tem diversas formas, né, de etiologia, né, de fator etiológico de ocorrência de trauma, né? Então, a hora que vocês começarem a atender mais traumatismos, vocês vão ver que são as mais diversas histórias, né? Então, cada paciente realmente vai ter ali uma história e vocês vão escutar histórias bem diferentes, né? Contando de como isso aconteceu. E aí vem a pergunta, né? Mas e aí, né? A gente tem tudo isso de forma, né, que pode acontecer o trauma, mas será que a gente consegue prevenir, né, a ocorrência desses traumatismos dentários em crianças? Olha, gente, assim, prevenir todos a gente não consegue, né? O que a gente consegue fazer, talvez, é diminuir os riscos da ocorrência desse trauma, né? Então, pensando naquelas situações dos fatores etiológicos, então, pensando que é importante sempre ter ali um adulto, né, próximo das crianças, pensando que esse adulto vai estar tomando conta ali, né, das brincadeiras, do momento que a criança está ali brincando, né, pensando em evitar a ocorrência do traumatismo, tomar cuidado de não deixar essa criança sozinha ali, perto de escada, né, ou em locais onde tem degrau, tapetes, né, tomar cuidado também com sabe aquelas toalhinhas que a gente coloca assim em cima dos móveis, que sempre tem um objeto pesado para segurar a toalhinha, né? Então, quando a criança ela tá aprendendo a andar, às vezes ela pega, ela agarra naquela toalhinha e puxa sem querer, e aí aquele objeto pode cair por cima dela, né? Então, tomar cuidado com uso de meias também, né, sem antiderrapantes. É preferível que a criança ande descalça do que com meia sem antiderrapante. Tomar cuidado com piso molhado, né? Então, tomar muito cuidado no banho, né? Se possível, colocar aqueles tapetinhos, né, de silicone para que a criança não escorregue dentro do box. Tomar cuidado na hora que estiver secando a criança, né? Sempre colocar ela em cima de um tapete também, para ela não ficar com o pé molhado ali em contato com o piso liso. Então, essas coisas a gente consegue fazer, né? Tentar diminuir a chance da ocorrência do trauma, né? Mas por ser um acidente, né, nem sempre a gente vai conseguir prevenir todos eles, né? Claro que a gente vai tentar diminuir ao máximo o risco, mas mesmo assim ainda pode ser que aconteça, né? A grande maioria das vezes a mãe fala que acabou acontecendo num piscar de olhos, né? Então, esse piscar de olhos que é o problema, né? Que a gente nunca sabe como que ele vai acontecer e quando ele vai acontecer, né? Então, por isso que o máximo que a gente conseguir fazer
né, para tentar diminuir a chance da ocorrência desses traumatismos melhor, né? Então, por exemplo, quando a criança ela está aprendendo a andar, você tentar limitar o espaço, né, que ela pode circular e tentar forrar todo aquele espaço com, sabe aqueles tapetinhos de EVA, que são aqueles emborrachados que tem, que parece uma borrachinha, que aí você coloca tudo aquilo no chão e aí quando a criança cair, aquele EVA ele consegue absorver o impacto do trauma, né? Então, essas coisas a gente consegue fazer para tentar diminuir, então, a ocorrência desse trauma. E quando a gente pensa na parte odontológica, né, quais são os fatores que podem aumentar o risco, né, aumentar a ocorrência desses traumatismos? Um deles já foi dito lá na revisão sistemática, né, que é essa falta de selamento labial. Então, aquelas crianças que estão sempre com a boca aberta, né, normalmente a gente observa isso em pacientes que são respiradores bucais ou até mesmo que apresentam alguma alteração oclusal muito grande, né, que faz com que o paciente tenha uma dificuldade maior ali de manter esses lábios vedados, né? Então, numa condição, por exemplo, de overjet acentuado, né, onde a gente tem uma vestibularização muito grande, né, desses dentes mais anteriores e até mesmo a presença da mordida aberta anterior, né? Então, tudo isso acaba favorecendo a ocorrência desses traumatismos. E pensando na parte de prevenção, né? Então, a nossa função é fazer a prevenção, né? Fazer com que esses fatores não se desenvolvam na oclusão do paciente, justamente pensando em evitar, então, a ocorrência do trauma. E aí vem a importância do pré-natal odontológico, né? Porque essa prevenção a gente já começa a trabalhar desde o pré-natal odontológico, onde nós vamos fazer uma promoção, né, do aleitamento materno, pensando que com o aleitamento materno, dificilmente essa criança ela vai desenvolver uma respiração bucal. Normalmente a gente favorece o desenvolvimento de uma respiração nasal, né? E também nós temos um desenvolvimento melhor de todo o sistema estomatognático, né? Então, nós temos um desenvolvimento de uma boa oclusão também nesses pacientes que fazem do aleitamento materno. E, além de tudo, esse aleitamento materno, ele é um fator de proteção, ou seja, ele diminui a chance da criança introduzir os hábitos de sucção não nutritivos, ou seja, chupeta e mamadeira, que podem levar à presença daquela alteração de oclusão, né, que vai aumentar o risco da ocorrência do traumatismo dentário. Então, vejam o quanto é importante, né, nessas consultas de prevenção odontológica, né, e até mesmo no pré-natal odontológico, a gente trabalhar não somente com a questão da doença cárie, mas também trabalhar com a questão da prevenção da ocorrência desses traumatismos dentários, né? E ainda pensando que quando esses hábitos de sucção não nutritivos, eles já estão instalados no momento da ocorrência do trauma, que nós temos que fazer a orientação da remoção desses hábitos, né? Ou, se possível, da diminuição desses hábitos. Por quê? Quando o dente ele já está traumatizado, né, e a criança faz do uso dessa chupeta, dessa mamadeira, esse hábito de sucção não nutritivo, ele vai fazer com que esse dente aumente a sua mobilidade, né, caso ele já apresente, ou até mesmo pode dificultar a reparação periodontal, né, justamente porque esse dente ele vai ficar em constante movimento devido à utilização dessa chupeta, dessa mamadeira, né? Então, pensa ali que o bico da chupeta e da mamadeira, eles vão estar fazendo um movimento ali secundário nesse dente que já foi traumatizado, né? Então, isso a gente não quer, né? Justamente para que esse dente consiga ter uma boa recuperação e apresente ali um bom prognóstico, né? Que a gente consiga manter esse dente por mais tempo na cavidade bucal, de preferência até o momento da sua esfoliação fisiológica. E tudo que a gente fala de trauma, né, eu não poderia deixar de apresentar para vocês o pesquisador mais importante que a gente tem na nossa área, né, que é o professor Jens Andreasen, que infelizmente ele faleceu o ano passado, né, então ele acabou deixando aí muitas contribuições, né, deixou um legado muito grande
para a traumatologia dentária, principalmente para a traumatologia em dentes permanentes, né? Dentes decíduos não era muito a área de pesquisa dele, mas ele tem grandes contribuições também na área dos dentes decíduos, né? Então, é realmente o profissional mais importante que a gente tem nessa área, né, da traumatologia dentária, e inclusive a grande maioria de vocês, né, de todos os dentistas, né, acabam aprendendo sobre traumatismo dentário, né, através da classificação do professor Andreassen, né, então, antes dele falecer, ele acabou fazendo ainda, né, essa contribuição aqui fazendo a atualização, né, das diretrizes que a gente tem da Associação Internacional de Traumatismos Dentários. Então, nós temos 4 novas diretrizes, né, sendo que uma delas é uma introdução geral, justamente para apresentar o que nós temos, né, de mais importante nos traumatismos dentários, tanto na dentição decídua como na dentição permanente, e nós temos diretrizes específicas para os tratamentos, né, aqui nessa diretriz específica para os casos de fraturas e de luxações em dentes permanentes, né, tanto com ápice aberto como com ápice fechado, e aqui na situação da avulsão, né, que é um dos casos onde nós temos uma das situações mais complexas, né, dos traumatismos dentários, e que realmente tem ali muita informação, né, voltada para essa situação da avulsão do dente permanente. E aqui nós temos a última diretriz, né, que ela é voltada para os dentes decíduos, né? E aqui, nesse QR Code, que é o que a gente vai acabar falando aqui um pouquinho hoje, né, do que é dito para essa diretriz dos dentes decíduos, e nesse QR Code eu deixei para vocês a diretriz, né, que foi traduzida para o português, então é um único arquivo com as 4 diretrizes, né? Então, na primeira parte, você tem a introdução geral, depois você tem as 2 partes voltadas para a dentição permanente, e lá no finalzinho do arquivo, você tem a diretriz voltada para o dente decíduo, né? E o que essa diretriz nova trouxe de informação diferente? Né, que quando nós vamos fazer a avaliação desse paciente do traumatismo dentário, não importa se é dente decíduo, dente permanente, nós temos que fazer uma avaliação estruturada desse paciente. E essa avaliação estruturada, ela quer dizer que nós precisamos fazer uma anamnese, um exame clínico, um exame fotográfico e um exame radiográfico. A novidade é justamente o exame fotográfico. Né? E por que é importante fazer imagens fotográficas desse paciente com trauma na dentição decídua? Justamente para facilitar a sua compreensão, né, do caso, porque você vai ter uma documentação inicial e depois vai ficar mais fácil você fazer o acompanhamento desse paciente, né? Pensa, por exemplo, numa situação de deslocamento dentário, né? Você vai conseguir visualizar melhor o quanto esse dente está voltando ou não para a sua posição original, se você tem, por exemplo, também uma alteração de cor, para verificar se essa cor ela está se mantendo, se ela está ficando mais escura, se ela está clareando, né? Então, essa documentação fotográfica, ela entra justamente para te ajudar no segmento, no acompanhamento dos casos. E pensando também numa situação de maltrato infantil, onde você vai ter ali uma documentação, né, das lesões que são referentes a essa sua suspeita de maltrato infantil. Claro que, quando a gente pensa numa situação de urgência, nós temos que fazer uma boa anamnese desse paciente, até mesmo para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo ali, né, com essa criança, né, do porquê que aconteceu esse trauma, como aconteceu, onde aconteceu. Então, é claro que a gente precisa de diversas informações, só que a gente precisa lembrar que é uma situação de urgência. Então, a gente precisa fazer uma anamnese mais curta. Mas é claro que a gente precisa sempre ter as informações que são importantes, né? Então, a gente precisa coletar lá
os dados do paciente, qual é a queixa principal do porquê que ele buscou esse atendimento, qual é a história do trauma, né? Então, pensando na situação da urgência do trauma, uma das partes mais importantes dessa sua anamnese é voltada para essa história do trauma. Saber da história médica do paciente para verificar qual é a condição sistêmica que ele se apresenta, se ele está passando por algum tratamento mais específico que possa influenciar até mesmo na cicatrização dos tecidos, né, que foram traumatizados. Pensando na história odontológica, coletar informações se esse é o primeiro atendimento do paciente, se ele já passou por alguma outra atenção odontológica, como foi o comportamento desse paciente, se ele já realizou algum procedimento, como que ele se comportou nesse momento, verificar se esse paciente tem algum hábito de sucção não nutritivo, justamente pensando que depois eu vou precisar fazer a orientação voltada para a remoção desse hábito, pensando na cicatrização daquele tecido traumatizado e até mesmo na prevenção de novos traumatismos. E pensando, então, né, nessa parte mais específica da anamnese, que é voltada para a história do trauma, a gente precisa fazer sempre 3 principais perguntas, né? Como aconteceu o trauma, onde aconteceu o trauma e quando aconteceu o trauma. O como aconteceu o trauma é justamente para a gente ficar atento a verificar se aquela história que está sendo relatada pelos responsáveis, se ela é condizente com as lesões que nós estamos verificando ali na cavidade bucal do paciente, né? Então, por exemplo, se está contando ali uma história que está muito diferente, né? Falar assim, ele estava brincando no sofá e caiu. Só que aí você vê um monte de escoriação, vê um monte de hematoma em diferentes regiões, que parece que não foi só uma queda, né? Talvez seja um sinal de alerta para a gente investigar um pouco melhor se não é um caso de maltrato infantil, né? Porque as crianças que sofrem maltrato infantil, elas têm um risco maior de sofrer o traumatismo dentário. O onde é importante saber onde aconteceu esse traumatismo, porque justamente para verificar se existe um risco de infecção, né, daquelas áreas que foram traumatizadas, pensando que se ele sofreu trauma dentro de casa, é um local que é mais limpo do que quando comparado, por exemplo, um trauma que acontece num parquinho público, ou até mesmo a criança está andando de bicicleta, ela cai e se rala inteira ali no asfalto, né? Então, essas situações onde nós temos uma chance maior de infecção, também vai determinar ali, depois no final do nosso atendimento, se vai ser necessário ou não fazer alguma prescrição medicamentosa para poder favorecer, então, a cicatrização desse paciente, pensando no não desenvolvimento de uma infecção. E o quando? O quando ele vai influenciar justamente para eu verificar se esse meu atendimento odontológico ele está sendo imediato à ocorrência do trauma ou se ele está sendo muito tardio à ocorrência desse trauma. Por quê? Quanto antes esse paciente for atendido, melhor. Eu vou conseguir ser mais conservador, né? Então, eu vou ter uma possibilidade maior de fazer um tratamento mais conservador e também a chance de recuperação vai ser muito maior desses tecidos, né? Porque esse paciente vai receber uma limpeza adequada, vai receber as orientações adequadas, se for necessário, ele vai receber a prescrição medicamentosa adequada. Então, tudo isso vai favorecer para que esse caso tenha um bom resultado ali no final das contas, né? Diferente de quando a gente tem um atendimento tardio, né? Onde a gente fica mais limitado em fazer esse tratamento mais conservador e que muitas vezes a gente acaba, então, fazendo um tratamento mais invasivo. Invasivo, que eu digo muitas vezes, é a necessidade de uma endodontia ou até mesmo de uma exodontia, levando à perda precoce desse dente tecido traumatizado. Outra coisa que é importante a gente avaliar no trauma na dentição decídua é justamente com relação à idade da criança no momento do trauma. Nossa, né, a professora tá meio doida, porque ela colocou a foto ali de um bebê que não tem nem dente ainda, né? Por que eu tenho que ficar preocupado com um bebê, né, que não tem nem dente ainda, se ele, né, sofrer um trauma? Justamente porque nós temos uma situação bem específica que não é tão comum assim, mas que pode acontecer, que é o trauma de rebordo alveolar. Ou seja, a criança, ela sofre um trauma
na região do rebordo mesmo. E aí, esse impacto desse trauma, ele pode ser transferido para o dente descido que ainda não irrompeu na cavidade bucal. E esse dente descido ser afetado por esse trauma no rebordo alveolar, né? Então, por isso que é importante a gente verificar se a criança, ela nasceu prematura, ou se ela nasceu até mesmo no momento correto, né, a termo, mas ela sofreu alguma intercorrência pós-parto. Por quê? Nessas situações, quando a criança ela é internada e ela sofre uma intubação orotraqueal, a própria sonda da intubação, ela pode provocar esse trauma ali direto no rebordo alveolar, né? E causar essa situação onde o dente descido, ele é afetado mesmo antes de estar irrompido na cavidade bucal. Uma outra situação, quando o bebezinho, ele tá ali sentado, por exemplo, numa cadeira, ou até mesmo tá na cama, tá ali no trocador de fraldas, e sem querer cai alguma coisa ali na região bucal dele, ou até mesmo ele sofre uma queda dessa cadeirinha, bate a boca ali na cadeirinha, ou até mesmo no berço, né, em alguma superfície dura, provocando então esse trauma nesse rebordo alveolar, né? Então, por essas questões, eu coloquei a foto ali da criança, né? Então, é importante até mesmo na anamnese a gente também estar atento a esta situação do bebezinho, mesmo sem o dente irrompido na cavidade bucal. E aí, quando nós temos já o dente descido, né, irrompido na cavidade bucal, nós temos uma situação onde esse dente descido, ele vai ser mais jovem, né, logo no momento que ele irrompe na cavidade bucal, ou esse dente descido, ele vai ser um dente mais velho, né, que ele já vai estar exposto ali mais tempo nessa cavidade bucal. Então, nós temos que lembrar que esse dente descido, ele tem um ciclo biológico bem mais curto do que o dente permanente. E isso deve ser levado em consideração também quando nós formos tomar a nossa decisão de tratamento. E pensando, né, em uma outra peculiaridade que nós temos para a situação do dente descido, é que quando nós temos ali o trauma na dentição permanente, né, até mesmo na dentição permanente, não é indicado que se faça o teste de vitalidade pulpar logo após a ocorrência do trauma, né? Então, nós temos que, até mesmo no dente permanente, aguardar um tempo para fazer o teste de vitalidade pulpar, justamente porque essa polpa, ela vai estar um pouco confusa devido à ocorrência desse trauma. E no dente descido, a gente não faz esse tipo de teste, porque justamente por ele causar dor, né, no momento ele causa um desconforto no momento que a gente faz esse teste e que vai fazer com que a criança chore, e aí você não vai saber se a criança está chorando porque ela se assustou pela realização desse teste ou se é porque realmente ela está sofrendo dor. E também levar em consideração isso, né, que o tecido pulpar, ele vai estar ali com as suas fibras nervosas, né, confusas nesse momento, então ele não vai ter uma boa resposta frente à utilização destes testes. E quando nós vamos fazer, né, ali a avaliação inicial desse paciente, né, que nós vamos fazer então a nossa avaliação intraoral, nós temos que lembrar que o nosso exame clínico ele deve ser realizado tanto através do exame visual como do exame de palpação, né? Então nós temos que tentar coletar o máximo possível de informações ali através do nosso exame clínico para verificar se realmente eu vou precisar ou não fazer o meu exame radiográfico, né, que seria o exame complementar. Então, quanto mais eu conseguir de informações ali do meu exame clínico, melhor, né, porque eu vou entender também melhor do porquê que eu vou fazer esse exame. Então, toda vez que eu pensar em fazer um exame radiográfico para uma situação de trauma, eu tenho que pensar o que eu ainda preciso de resposta, o que eu ainda preciso avaliar para eu conseguir determinar o quê? Qual é a técnica radiográfica que eu vou precisar realizar para aquele meu paciente e, por consequência, qual é o tipo de filme radiográfico que eu vou precisar utilizar, né? Tanto que vocês estão vendo aqui que tem até um filme oclusal que a gente utiliza para fazer radiografia extraoral nos casos de trauma em dentes descidos, né? Então, dependendo da situação, além da radiografia intraoral, eu também vou precisar de uma radiografia
extraoral, né? Então, por isso que eu preciso compreender do porquê que eu estou fazendo esse exame e qual informação a mais eu estou precisando responder ainda, né, com a realização deste exame. Quando nós pensamos nessa avaliação radiográfica do dente-tecido traumatizado, a técnica intraoral que é mais recomendada é a oclusal modificada anterior. Por quê? Através dessa técnica, nós vamos conseguir avaliar todos os dentes anteriores numa única tomada radiográfica só, né? E pensando na situação do bebê, essa radiografia, essa técnica, ela é mais fácil de ser realizada. Então, ela é mais confortável e mais fácil de ser realizada. Então, por isso que ela é a nossa técnica de escolha quando nós pensamos numa radiografia intraoral. Aqui, algumas formas, né, que vocês podem realizar essa radiografia intraoral. Então, vocês podem utilizar o posicionador radiográfico justamente para fazer com que vocês diminuam aqueles erros de alongamento, encurtamento, meia-lua, que são comuns nos pacientes infantis. Por quê? Porque eles não ficam paradinhos, quietinhos, para fazer a radiografia, né? Então, quando você usa o posicionador, você consegue diminuir esses erros. Por quê? Quando você posicionar ali o seu feixe do raio-x, né, o seu cone do seu aparelho de radiografia, ali no aro do seu posicionador, você vai orientar a mãe a verificar, né, se o aro saiu ou não da posição antes mesmo de você acionar o seu aparelho de raio-x. Então, você aqui pode fazer em pacientes maiores, com ele mesmo segurando o filme, né, aqui em posição. Então, na situação da técnica periapical modificada anterior, o paciente, ele tem que ficar com o filme o filme periapical adulto na posição horizontal, com a face ativa voltada para o arco que você quer fazer a radiografia, aqui no caso superior, então a face ativa está voltada para o arco superior. O paciente pode segurar com a própria oclusão esse filme, ou os responsáveis podem apoiar esse filme ou ali na região anterior, né, utilizando aquela parte plástica do posicionador, ou até mesmo fazendo um apoio ali na região dos molares, né, apoiando o filme com os próprios dedos, né? O que não pode fazer é a criança tentar morder aqui na região da borrachinha, como nós fazemos tradicionalmente na radiografia periapical tradicional, porque fazendo dessa forma nós estamos mudando a angulação do filme e aí a nossa imagem ela vai sair distorcida. Então, a imagem que nós queremos obter seria parecida com essa daqui, né? Com o posicionador onde nós conseguimos visualizar todos os dentes descidos, todas as estruturas ósseas e também todos os sucessores permanentes, porque o trauma na dentição decídua pode levar ali a algum problema, alguma sequela no germe sucessor permanente. Então, por isso que é importante a gente conseguir avaliar as duas dentições, né? E normalmente, quando a gente faz sem o posicionador, a gente tem a presença desses defeitos, né? A radiografia fica alongada ou encurtada, ela corta ali a região dos germes sucessores permanentes, não trazendo, então, todas as informações necessárias para essa nossa avaliação inicial. E o que nós temos que avaliar na radiografia, né? Nós temos que conhecer todas as estruturas, né, para saber o que é fisiológico para conseguir reconhecer o que é patológico. Então, vocês precisam conhecer tudo o que é normal para o dente descido, para o osso alveolar, para o germe sucessor permanente, para vocês conseguirem identificar, então, o que está diferente, o que está de errado com essas estruturas após a ocorrência do trauma, né? Então, a minha sugestão é, criem sempre uma sequência de avaliação da sua radiografia. Eu gosto muito de fazer assim, eu avalio primeiro todas as estruturas do dente descido, depois tudo do osso alveolar e depois tudo do germe sucessor permanente, né? Então, no dente descido, eu preciso avaliar como que tá essa situação da raiz do dente descido, né, para verificar se ele já apresenta algum tipo de reabsorção, se ele apresenta algum tipo de fratura, né, se ele já tem alguma reabsorção, tanto da parede externa ou até mesmo da porção interna dessa raiz,
Aqui na câmara pulpar, eu vou conseguir visualizar se a linha de fratura, se ela estiver presente, ela está próxima ou não da câmara pulpar. Eu vou conseguir visualizar se essa câmara, se ela está mais ampla, devido à presença de uma reabsorção interna, ou até mesmo se ela está diminuída devido à presença de uma calcificação pulpar, por exemplo. Né? Então, eu preciso conhecer todas essas estruturas que são normais para conseguir reconhecer essas patologias que eu citei. No osso alveolar, eu preciso ver qual é como que está esse osso alveolar, né, se ele continua com essa consistência, com essa imagem mais radiopaca, né, me mostrando ali uma situação mais difusa, onde eu sei que esse osso, ele está normal, ou será que eu tenho áreas mais radiolúcidas que podem estar me mostrando ali a presença de uma infecção, né? Então, verificar se eu tenho ali uma alteração até mesmo do espaço perissementário, dessa lâmina dura, que seria essa linha mais radiolúcida que circunda todo esse osso alveolar, verificar se eu tenho alguma perda óssea aqui na região proximal ou até mesmo no sentido vertical, que também podem estar me mostrando ali a presença de uma infecção, ou até mesmo uma área radiolúcida aqui na região mais apical, mostrando a presença de uma lesão apical. E no germe sucessor permanente, o que eu preciso avaliar? Se esse germe está numa posição favorável ou se ele já apresenta algum tipo de deslocamento devido à ocorrência desse trauma. Também preciso avaliar a presença da cripta, né, desse germe sucessor permanente, que seria essa linha mais radiopaca, e eu tenho que verificar também aqui a presença de uma radiolucidez entre esse germe e essa linha mais radiopaca, que seria o quê? A presença da região da área do folículo desse germe sucessor permanente, tá? Então, tomar muito cuidado para não confundir essa área do folículo do germe sucessor permanente com uma lesão apical, né? Então, isso é importante, né? Saber fazer a diferença disso que é fisiológico com o que é patológico. Então, é importante coletar o máximo de informações, tanto do seu exame clínico como do seu exame radiográfico, para tentar fazer o melhor diagnóstico, porque quando você consegue acertar em cheio no seu diagnóstico, o seu tratamento também vai ser o mais correto, né? E por consequência, a gente consegue favorecer com que esse dente tenha ali um bom prognóstico, ou seja, a gente vai conseguir fazer com que esse dente tenha uma chance maior, né, de se manter na cavidade bucal até a época da sua esfoliação fisiológica, né? E lembra que eu comentei que nas situações dos dentes descidos, na clínica, a gente observa que, na verdade, tem um número maior de deslocamentos dentários do que de fraturas, né? Então, nas fraturas, nós vemos muito mais na dentição permanente. E por que que a gente tem essa diferença, né, de situações de traumas na dentição decídua e na dentição permanente? Justamente porque nós temos uma diferença estrutural tanto dos dentes como do osso alveolar, né? Então, o dente decíduo, ele é menor de comprimento, ele é menor de volume, e o osso alveolar, ele é muito mais maleável. Então, ele consegue absorver grande parte desse impacto desse trauma, né? Então, por isso que nessas condições nós conseguimos ver muito mais deslocamentos. E na situação da dentição permanente, nós temos um dente de maior comprimento, de maior volume e com um osso alveolar um pouco mais compacto. Então, esse osso, ele não consegue absorver tanto essa força do impacto do trauma. E aí, o que que acontece? Ele acaba distribuindo grande parte para o dente permanente que foi traumatizado. Por isso que nós observamos grandes números de fraturas, né, tanto coronárias como radiculares. Então, por isso que nos dentes tecidos nós vamos ver muito mais deslocamentos. E pensando, né, nos tipos de traumas que nós temos, pela classificação do professor Andreassen, nós temos lá os traumas que afetam os tecidos dentários e também que afetam os tecidos periodontais, que são a mesma classificação para dentes decíduos e para dentes permanentes, né? Então, nós temos lá, desde a trinca de esmalte, fraturas de esmalte, fratura de esmalte dentina,
sem exposição pulpar, com exposição pulpar, fraturas coronorradiculares, onde nós temos a extensão da linha de fratura, além da coroa, indo até a porção radicular desses dentes, onde nós também podemos ou não ter a exposição pulpar. Nos casos das fraturas radiculares, né, nós podemos observar essas fraturas em diversas porções da raiz, então pode estar no terço apical, médio ou até mesmo no terço cervical, e também nós temos os casos das fraturas longitudinais, né, que são as fraturas verticais que vão no sentido do longo eixo do dente. E uma pior situação, né, que graças a Deus é mais rara no caso dos dentes descidos, que é uma fratura alveolar, onde nós temos uma fratura de toda a estrutura óssea, né? Então, nós temos o envolvimento não só dos dentes, mas também do osso alveolar. Então, é como se fosse, por exemplo, uma fratura Lefort, só que um pouco mais leve, né? Não tão severa, mas que envolve, né, todo um bloco de osso, né? Todo um conjunto ali de osso e dente no paciente infantil, na dentição decídua, né? Graças a Deus isso não é tão frequente. E nos casos dos traumas periodontais, nós temos lá a concussão, né, onde clinicamente nós não conseguimos observar nenhuma alteração que chame a atenção, a subluxação, onde nós visualizamos ali uma presença de sangramento, né, no sulco gengival, e o dente pode apresentar uma pequena mobilidade, mas sem nenhum tipo de deslocamento. Nós temos os casos de luxações laterais, né, que nós temos o deslocamento da coroa para diversas posições, sendo normalmente ou mais para palatina, né, ou para vestibular. Nós temos os casos de luxações extrusivas, onde o dente ele vai ter um deslocamento para fora do alvéolo, onde normalmente esse dente ele apresenta clinicamente uma mobilidade dentária, que ela vai ser menos severa ou mais severa, dependendo do quanto esse dente extruir para fora do seu alvéolo. Nós temos os casos de luxações intrusivas, onde o deslocamento do dente é para dentro do alvéolo, e geralmente nós não observamos nenhum tipo de mobilidade dentária, e os casos mais severos, que seria a perda total desse dente, que seria o caso de uma avulsão dentária, né? E pensando em todos esses tipos de situações, né? Claro que hoje não vai dar para a gente explicar todas, né? Pedacinho por pedacinho, né? Mas só para dar uma visão geral para vocês, nós temos algumas recomendações, né, na diretriz da IADT para todos esses tipos de trauma, né, que já está disponível para vocês lá naquele QR Code, onde vocês conseguem todas essas informações. E olha que belezinha, né, que eles fizeram uma tabela bem bacana para ficar bem fácil, para caso vocês tenham qualquer situação de urgência, vocês tenham ali um guia rápido para vocês verificarem, né? Qual é a situação que vocês estão lidando, porque eles colocam lá quais são as características clínicas que você vai observar por tipo de trauma, quais são as características radiográficas que você vai avaliar, qual é o tipo de tratamento que é sugerido, quanto tempo, né, de acompanhamento é sugerido, e também o que você precisa avaliar nas suas consultas de controle, pensando se o seu tratamento está indo para um lado bom, né, que você está tendo um prognóstico favorável, ou se ele está indo para um lado ruim, onde você tem ali um prognóstico mais desfavorável, né? Então, mesmo se vocês já tiverem uma situação de urgência, né, hoje, né, ali, não sei se já deve ter possivelmente aqui pessoas que já estão formadas, né, e se vocês nunca tiveram nenhum contato com essa situação de trauma, né, que vocês já têm ali pelo menos uma colinha para ajudar vocês nessa diretriz, né, que foi disponibilizada. Depois, se alguém não conseguiu, me manda mensagem que eu posso enviar novamente, né, essa diretriz. E aí, pensando, então, né, nas situações de urgência, né, o que nós poderíamos fazer de tratamento imediato, né? O que nós poderíamos fazer pensando em favorecer esse prognóstico desse dente tecido traumatizado?
Quando nós temos aquelas situações de fraturas, né? Claro que quando nós temos a fratura pensando na exposição dentinária, né, que é onde nós temos um risco maior de ocorrência de necrose pulpar num tempo posterior, o mais importante é fazer a proteção desse complexo dentino-pulpar, né? Então, isso pode ser feito com resina composta ou até mesmo cimento de ionômero de vidro. Então, se é um paciente muito difícil, né, que tem um comportamento mais difícil, é um bebê, né, tá difícil manter o campo seco, façam com um cimento de ionômero de vidro que ele aceita um pouco melhor a presença da umidade. Claro que não é para fazer subaquático, né, mas vocês podem fazer ali de uma forma mais simples, né, onde vocês conseguem fazer também essa restauração de uma forma mais fácil. Uma outra situação que nós temos de tratamento imediato, né, que você tenha que fazer ali uma contenção dentária, né, nos casos onde você tem um deslocamento dentário, que você fez o reposicionamento desse dente e que você precisa mantê-lo em posição, ou quando esse dente apresenta uma mobilidade aumentada, né, que você quer que ele fique em repouso, justamente para ter uma boa cicatrização. Claro que tomar cuidado com essa mobilidade aumentada, porque quando o dente tem aquela mobilidade, igual quando o dente decido tá para esfoliar, né, que é aquela mobilidade, que vocês falam assim, ah, professora, nossa, se assoprar cai, se eu pegar uma gase e puxar, esse dente cai. Nessas situações, a contenção ela já não está mais indicada, né? Por quê? Porque você tem uma mobilidade severa, onde você tem um número muito grande de fibras de ligamento periodontal rompidas, onde dificilmente o prognóstico vai ser favorável. Até mesmo porque o paciente tem um risco de aspiração ou deglutição desse dente, caso a contenção falhe e esse dente caia na cavidade bucal, né? Então, pensando até mesmo na segurança do paciente, esses dentes são indicados mais para exodontia, né? Então, a exodontia, ela acaba também sendo ali, talvez, uma opção de tratamento imediato, né? Então, para esses dentes, onde realmente nós não temos condições de mantê-los mais na cavidade bucal, infelizmente, nós temos que fazer a exodontia. E a endodontia, ela vai estar indicada para aqueles casos onde nós temos, por exemplo, numa situação de urgência, uma exposição da polpa, né, onde nós não temos mais como fazer essa proteção do complexo dentino pulpar e que nós realmente já temos que partir para esse tratamento mais invasivo, né, que seria justamente a realização da endodontia, né? Então, por isso que eu falo que às vezes o tratamento de trauma ele fica mais complexo por conta disso, né? Porque você só vai descobrir exatamente o que você precisa fazer depois que você fizer uma avaliação bem detalhada mesmo, ali, clínica e radiográfica do seu paciente, né, para poder realmente ter aquela noção do que você vai fazer, né, e ainda tendo que lidar com toda aquela situação inicial que eu falei, o comportamento do paciente e também da família que está ali acompanhando. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, quando vocês optarem por fazer essa exodontia de um dente descido traumatizado, que vocês não façam esses movimentos vestíbulos palatinos, né? Então, normalmente, quando a gente vai fazer a exo de um dente anterior, a gente faz um movimento vestíbulo palatino, né? Então, nessa situação do dente descido, é interessante que vocês façam movimentos como se fosse girar o dente, né? Justamente pensando que ali na porção mais apical do dente descido, a gente tem o germe do dente permanente. Então, se você faz esse movimento vestíbulo palatino, a raiz desse dente pode afetar lá o germe permanente que está em formação, né? E o mais importante, né, dessas situações de urgência, saber fazer as orientações pós-trauma. Então, fazer a orientação da higiene dessa área traumatizada na região extraoral, com água e sabão neutro, na região interna. A criança não, né, o responsável, vai escovar os dentes dessa criança, né, com uma escova de cerdas mais macias, o dentifrício fluoretado, pode ser o dentifrício fluoretado,
ou até mesmo utilizar ali de um dentifrício, né, que tenha clorexidina em sua composição, porque quando nós temos também uma situação de que a criança, além dos dentes traumatizados, tenha também muitos tecidos ali moles traumatizados, como gengiva, lábio, a gente também pode complementar a higiene desses tecidos com uma gaze embebida com uma solução de clorexidina 0,12% sem álcool, né? Pensando em favorecer a cicatrização desses tecidos. Pensando que essa cicatrização inicial, ela vai acontecer ali dentro dos primeiros 7 a 10 dias. Por isso, a orientação de se fazer essa limpeza mais específica, né, com esses produtos, 2 vezes por dia, num período de 7 a 10 dias, né? Então, isso é interessante, né? Que o pai tenha ali essa informação o quanto antes, pensando em favorecer, então, a cicatrização dos tecidos traumatizados. E aí, uma forma, né, de vocês fazerem um marketing, né, com esses pais e também favorecer a utilização desses produtos é vocês entregarem um kit pós-trauma, né, com esses produtos para o pai já sair ali do consultório com todos esses produtos, né, essas coisas que a gente vai orientar para ele utilizar já dali, né? Então ele não vai precisar passar na farmácia, comprar para poder utilizar, né? Então vocês já tendo ali tudo em mãos facilita a vida dos pais. Outra coisa, mostrar como faz, né? Então, mostra para o pai que é para enrolar a gaze no dedo, molha lá na clorexidina e mostra como que é para limpar, né? Que é para limpar tanto por vestibular como por palatino e todos os tecidos que foram traumatizados. Além disso, passar orientações de repouso do dente. Então, essa criança, ela não vai poder comer coisa muito dura, vai ter que remover os hábitos de sucção, vai ter que ter uma alimentação mais morna para fria, né, para também não estimular essa polpa negativamente. A gente precisa checar se esses dentes não ficaram com contato prematuro e também lembrar que a contenção dentária também vai ajudar esse dente a se manter em repouso para ter uma melhor cicatrização. Com relação à medicação, geralmente a gente acaba utilizando de analgésico. Se a criança tiver com uma dor mais intensa, a gente pode utilizar do anti-inflamatório. O antibiótico, ele deve ser recomendado somente em situações mais específicas, onde realmente existe um risco de infecção ou até mesmo se essa criança apresenta alguma alteração sistêmica que chame a atenção para a necessidade dessa terapêutica medicamentosa. Mais importante ainda, orientar aos pais da importância dos retornos, né, para a gente poder fazer o acompanhamento desses casos, pensando que os dentes descidos traumatizados podem apresentar sequelas, né, inclusive os dentes permanentes. Então, o ideal seria fazer o acompanhamento até a troca, né, das dentições e também pensando que nesse acompanhamento a gente também vai estar fazendo a prevenção de novos traumatismos. Então, orientar os pais que os dentes descidos, né, além dessa situação da urgência, pode ser que ele necessite de algum tratamento devido à presença de alguma sequela, né? Então, nós temos diversas sequelas que podem ser observadas ali nos dentes descidos e devido a essa proximidade que a gente tem do dente descido com o sucessor permanente, que dependendo da idade da criança, né, quanto menor a idade da criança, mais severa e mais frequente serão as sequelas nesses sucessores permanentes, ainda mais quando nós pensamos numa situação de intrusão, avulsão ou até mesmo fratura alveolar dos dentes descidos, né, que nós podemos, então, ter ali alguma repercussão importante no dente permanente que está em formação, né? E muitas vezes os pais, eles não têm essa ideia, né, de que afetando o dente de leite, né, o dente descido, que a gente pode ter problema também no dente permanente, né? E nós podemos ter também sequelas, né, que podem ser sequelas
que não são tão severas assim, mas que nós podemos ter algumas alterações que podem até mesmo levar à perda, né, desse dente permanente que está em formação. Então, por isso que é importante, né, a gente sempre estar passando essas informações para os pais, né, ter ali algumas imagens para a gente mostrar para os pais, né, tanto das sequelas que a gente pode observar nos dentes decíduos, nos dentes permanentes, devido à ocorrência desse traumatismo na dentição decídua, né, para eles poderem compreender melhor o porquê que é tão importante a gente fazer esse acompanhamento pós-trauma, né? Então, aqui, já para ir finalizando, né, que mostrando essa complexidade desse atendimento do trauma, né? Porque a gente tem que trabalhar já desde o pré-natal odontológico com essa prevenção da ocorrência desses traumatismos, nós temos que estar preparados para lidar com o atendimento, né, com a situação da urgência, sabendo os possíveis tratamentos, né, que podem estar mais indicados ali para cada situação. Nós temos que também estar preparados para fazer o atendimento das sequelas, né, dessas dentições, tanto da dentição permanente como da própria dentição decídua, além de trabalhar com a prevenção de novos traumas, né? Porque existem alguns artigos que mostram que quando a criança ela sofre o trauma na dentição decídua, ela tem o risco de sofrer novos traumatismos durante a época da dentição decídua e que também ela pode sofrer o traumatismo na próxima dentição, ou seja, na dentição permanente, né? Então, é importante a gente sempre estar trabalhando, porque esse problema da maloclusão, ele pode sair da dentição decídua, passar para a dentição pela dentição mista e ainda continuar até mesmo na dentição permanente. Então, por isso que essa prevenção, ela é tão importante, né? Porque a gente vai estar trabalhando com os fatores que podem aumentar esse risco da ocorrência desse traumatismo, né? Então, por isso que, mais uma vez, eu vou chamar a atenção de vocês, né, para essa questão de que saber fazer um bom atendimento de trauma, né, tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente, pode estar diferenciando vocês, né, dentre todos os profissionais que estão ali na sua região, né? Então, vocês vão estar fazendo um atendimento que não são todos os profissionais que gostam de fazer, principalmente quando a gente pensa no trauma na dentição decídua, no trauma no bebê, né? Que é um paciente realmente que tem um comportamento mais difícil, né? E que nós temos que lidar ali com a situação do atendimento da família como um todo, né? Não só do paciente infantil. E aqui para dizer, né, que para quem está se formando aí, né, desejar muito boa sorte, né, que tem espaço para todo mundo. Eu acho que cada um tem a sua forma de brilhar, né? Então deixem a estrelinha de vocês brilharem, né? Que vocês tenham muito sucesso aí na carreira de vocês, né? Todo mundo, né? Tanto quem já está formado, quem está se formando, quem vai se formar, né? Então pensa que o importante é vocês trabalharem sempre de uma forma correta e tentarem se diferenciar, né, dos outros colegas de alguma forma, né, tendo ali a sua especialidade, né, colocar ali o que você sabe fazer de melhor, né, então o trauma pode ser uma delas. Aqui estão os meus contatos, né? Tem meu e-mail, minhas redes sociais. Para quem já me segue, você já viu, né? Que eu abri agora, né? Vou parar de compartilhar aqui. Que eu abri agora a segunda turma, né, do curso de trauma em dentes decíduos. Então, estão todos convidados, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre trauma, quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, estão abertas as inscrições e serão todos muito bem-vindos, né? Então, agora eu vou me deixar à disposição, né, para responder as perguntas, né, que possam ter, que eu não sei aqui se tem alguma pergunta, que eu não estava conseguindo ver o chat. Não tem problema, mas... eu fui acompanhando, Ju. Ai, Tuca, tá bom, obrigada. Imagina, amiga.
Então, estão abertas as perguntas. Alguém tem alguma pergunta, professora Juliana? Eles não perguntam muito. Obrigada, Tuquinha. Todo mundo conseguiu acessar? Será, Tuca, o e-book e Sim, sim, o o Guto até diretriz? disponibilizou. Ai, que bom. Ai, obrigada. O Obrigada. Eu Guto falei, eu já vou deixar o QR Code, mas disponibilizou. aí qualquer coisa depois eu disponibilizo também de outra forma. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Eu sei que foi muita informação para pouco tempo, né? Mas eu espero que tenha já deixado aí um gostinho de quero mais, né? Para quem gosta de trauma, né? Para quem gosta de cirurgia, endo é um prato cheio atender trauma, né? Adoro, Porque é adoro. muito do que a gente faz, né? Muita cirurgia e muita endo, né? Então, Muito quem ainda. gosta, gente, o trauma tá aí sendo um bom caminho. Hoje, como a Juliana bem disse, né, ela iniciará a segunda turma, também ela fará um sorteio, né, de uma vaga na mentoria hoje mais Ah, tarde, é então quem verdade, quiser tem sorteio, tá até seguir esquecendo. no Instagram, Verdade. fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta, Juju. Na Fala, verdade, eu Tuquinha. acho que durante, né, a pandemia, assim, pelo meu ponto de vista clínico, as crianças caíram um pouco mais, Ah, né, sim. mais do que o habitual. Você acha que tem uma correlação, uma associação com o fato delas diminuírem as atividades, ficarem mais presas em casa, tem uma dificuldade motora? Né? Eu conversei com algumas psicólogas, elas disseram que pode ser por conta da questão neuromotora, né? Tá mais limitada. Queria saber Ah, se eu você acho, Tuca. Claro observou a que mesma. eu acho, é claro que a gente não tem estudo ainda sobre isso, né? Mas eu acho assim que todas as crianças que ficaram esse período da pandemia afastadas, né, das atividades escolares, elas tiveram um grande prejuízo, né? Inclusive desse desenvolvimento motor, né? Então, eu acredito que realmente possa ter uma correlação, né? Claro que a gente vai precisar de estudos para poder afirmar isso com mais certeza, né? Mas realmente o número de ocorrências, assim, aumentou muito, né? Eu acho que não foi só você que sentiu, eu senti porque o número de perguntas cresceu assim exponencialmente, né? O número de casos de dúvidas que foram chegando para mim aumentou assim muito, né? Então realmente eu percebi que as crianças caíram mais realmente durante a pandemia, né? Então, assustador, né? O número, o aumento, e eu acho que isso, né, de ficar em casa também, né, causa uma ansiedade maior, né, de não poder sair, de ter que ficar em casa, de fazer tudo em casa. Eu acho que isso acabou estressando também mais as crianças, né, e as brincadeiras, né, em casa, isso de pular do sofá, de, né, ter ali uma limitação maior de espaço, eu Isso. acho que tudo isso favoreceu realmente um número maior de ocorrência de trauma, né? Infelizmente. Eu A acho que a Thaís... Thaís fez Professora, eu uma quero fazer uma pergunta. pergunta. Thaís perguntou, né, sobre o trauma em rebordo dos bebês, nos bebês, mas ela não reparou se você comentou sobre alguma intervenção nesses casos. Existe alguma intervenção ou apenas observa ou preserva? É muito bem pontuado, Thaís, porque nessa situação do trauma em bebê, né, o que acontece? Geralmente a mãe ela não vem logo após a ocorrência do trauma, né, da pancada ali no rebordo alveolar. Ela vem buscar a sua ajuda quando ela percebe que o dente descido não irrompe na cavidade bucal. Né? E aí, quando o paciente chega nessa situação, o que dá para a gente fazer? A gente vai fazer uma radiografia para conseguir entender melhor qual é a situação intraóssea desse paciente. Né? Então, nós temos algumas situações onde esse dente ele pode apresentar somente uma dobra na coroa, né, que é uma dilaceração coronária que a gente chama, que ele tem um desvio do eixo de formação dessa coroa, e aí somente uma olectomia, às vezes, já ajuda esse dente a irromper na cavidade bucal. Então, pode ser que seja necessário uma intervenção. Mas tem algumas situações onde esse germe, esse dente descido, né, que estava em formação, ele pode ter uma alteração um pouco mais severa. Como, por exemplo, nós temos um caso que nós estamos acompanhando, onde os dois germes dos dentes descidos, eles inverteram a posição, ou seja, a coroa ficou no lugar da raiz, né? Então, ele ficou de ponta cabeça lá dentro, tanto o 51 quanto o 61.
Então, nesse momento, a gente não vai, a gente sabe que uma hora a gente vai precisar fazer a cirurgia desse paciente para remover esses dentes, porque ele não vai conseguir romper na cavidade bucal. Só que agora, como ele está com 3 anos de idade, não é o melhor momento para a gente fazer a cirurgia. Primeiro, por conta do comportamento, né, desse paciente, e segundo, porque a gente tem um germe do dente permanente que tem pouca formação. Então, o custo-benefício de fazer essa cirurgia agora não é tão grande. Por quê? Se a gente mexer no germe do dente descido, né, que está lá dentro do osso, para poder remover, e sem querer a gente encostar nesse germe permanente que está em formação, deslocar esse germe, ou sei lá, eu só de encostar nesse germe, a gente provocar algum dano nele, né, a gente pode também perder esse germe do dente permanente. Então, a gente precisa esperar ele se formar um pouquinho mais, né, para depois a gente conseguir tirar esse dente descido com um pouco mais de segurança. Claro que é importante você ir acompanhando esse dente em formação para verificar se o dente descido também não está atrapalhando a formação desse dente. Porque a partir do momento que esse dente descido estiver atrapalhando a formação desse dente, aí a gente vai pesar de novo esse custo-benefício e, quem sabe, remover esse dente, né, para ele não promover ali um problema nesse germe em formação, né, o germe permanente. Não sei se ficou mais claro agora, Thaís. Muito. Para mim ficou claríssimo. Eu acho que Thaís também. E tem a questão também das crianças que são entubadas, né, ou aspiradas ao nascimento, né? Que às vezes você tem um trauma muito leve do rebordo e depois vem com um defeitinho de esmalte, né? Vem com defeito. Normalmente vem só o defeito de esmalte, né? Mas aí a gente pode ter essas outras situações onde realmente nem sempre a gente vai intervir imediatamente. Acho que a Ana Luísa tem uma pergunta e depois a Beatriz. É tá isso, bom. Ana Lu? Oiê, bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. A professora falou a questão de quando nós identificarmos que a criança sofreu algum tipo de agressão, por conta, né, de pai, ou até mesmo escolinha, que a gente fica sabendo, né, pelas reportagens. Caso nós identificamos que a criança foi agredida pelo pai, qual que é o procedimento que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer nesse momento? Então, Ana Luísa, na verdade, assim, né, é nossa responsabilidade em qualquer suspeita, né, de maltrato infantil, que a gente faça a denúncia desse maltrato, né? Então, a gente tem que entrar em contato ou com o conselho tutelar, né? E esse conselho tutelar, ele tem que ser o mais próximo da região de residência da criança, né? Então, você pode fazer essa denúncia de forma anônima ou até mesmo de forma presencial, né? Então, de forma anônima, você pode fazer pelo... esqueci o número do DISC, Tuca, você lembra? É o 130 ou é o 103? Assim? Acho que é um zero... Jesus, gente, eu esqueci, deu branco agora no número, problema. mas tem o DISC, peraí que eu já procuro aqui e eu já falo para vocês. Que aí você faz a denúncia, eu tô confundindo os DISC, eu acho. É o... também acho. Jesus, eu esqueci o número. Sei, mas que você na faz cabeça, a mas eu não denúncia... acho que é 100, não. O que faz o Disque 100, Direitos Humanos? É o Disque 100, então. É o Disque 100, É o Disque 100. Não sei, então, 103 é de outra coisa, gente, desculpa. Você liga no Disque 100 e você faz a denúncia anônima. Ou você pode fazer a denúncia presencialmente. O importante é você fazer a notificação. Lembrando que essa notificação não quer dizer que a criança já vai ser tomada, já vai ser removida da família, né? Então, vai ser feita uma avaliação, né, da situação da família, os pais vão ser orientados, né? Todo mundo vai receber um suporte desse conselho tutelar, e aí sim que vai ser investigado se realmente é um caso de maltrato infantil, se é realmente um caso onde a criança ela precisa ser afastada da família, né? Então não é imediato, né? A gente só faz realmente a notificação porque é nossa obrigação, né, como profissional de saúde, não só a gente, cirurgião dentista, né, mas também qualquer outro profissional da área de saúde, né, que tenha suspeita desse maltrato infantil, né, que faça essa denúncia.
Depois, eu vou passar para a professora Tuca 2 manuais de maltrato infantil, né, que tem algumas imagens, tem alguns quadros também mostrando quais são os tipos de lesões que são mais frequentes na região de cabeça e pescoço, justamente para a gente ficar mais atento a essa nossa avaliação, né, do paciente na situação de urgência. E também vou deixar o link de um vídeo do YouTube que tem ali, são 4 minutinhos, passando as informações que são mais importantes, né, para vocês saberem como lidar nessa questão do maltrato infantil, tá? Que aí depois ela disponibiliza, que eu acho que aí fica casos de papiloma também, né? Que aí, na verdade, seria, na verdade, uma violência sexual, né? Que aí a gente pode fazer a remoção, né, dessa lesão, mandar, né, para fazer o anátomo patológico, e aí, tendo confirmado o caso, a gente, o caso não, né, o diagnóstico do papiloma, a gente também pode entrar em contato com o conselho tutelar para exatamente, é uma situação de abuso sexual, né, que é de violência sexual. Que Deus me livre, gente, disso acontecer um dia com vocês, né, porque realmente é difícil, né, a gente ter que lidar com essas situações, mas infelizmente, né, como a gente está ali muito próximo da criança, né, vendo toda a região de cabeça e pescoço, né, e tem essas lesões que são mais específicas, né, e também essas marcas, né, que ficam ali, que a gente tem que ver, você pode informar os pais que você vai fazer essa denúncia, né? Então, se você for fazer presencial, né, com certeza os pais vão ficar sabendo que quem fez a denúncia foi você, né? E aí se você não quiser realmente se identificar, é melhor você fazer a denúncia anônima por telefone. Fala, um adendo é que no Sistema Único de Saúde você tem um passo a passo de como denunciar, e daí sim você pode fazer a denúncia e avisar os pais que foi denunciado dentro do Sistema Único de Saúde, né? E aí você acompanha o processo de perto. Mas como nós somos odontopediatras, tem algumas características, né? A Ju enviará os manuais, daí eu repasso, principalmente as lesões do tipo sentinela, né, que são lesões em diferentes graus de cicatrização, que são geralmente indícios de maus tratos. Aquela criança que vem sempre com algum hematoma em lugar diferente, alguma escoriação, né, ou que você percebe, né, e o maltrato, gente, assim, não é somente agressão, né, é que pensando na situação do trauma, né, a gente lembra mais dessa parte da agressão, né, mas existem outros tipos de maltrato infantil, né, existe o maltrato psicológico, existe o maltrato do não cuidar, né, da negligência, né, de você deixar ali que você vai perder, que você percebe que a criança está sempre suja, está sempre mal vestida, né, então tem essas outras situações também. Gente, o Guto tá avisando aqui, ó, que o Renzon tá chegando. Guto, vai lá, eu finalizo. Vai lá, obrigada, aqui. Guto. Imagina. A última pergunta, Ju, a Beatriz perguntou o seguinte: quando existe uma situação em que a criança, mesmo com o manejo do comportamento infantil, continua não colaborando, mas é urgência, a gente insiste ou faz a consulta em outro dia? Eu acho assim, né? Se é uma situação de urgência, onde existe dor, né? Ou existe o risco da criança aspirar ou deglutir o dente, gente, é melhor fazer no dia, né? Porque você pedindo para a criança voltar outro dia vai ser pior, né? Porque já pode ter acontecido alguma outra condição, né? Que você não estava esperando e que pode ser mais complexa e que vai te deixar mais estressado ainda, e a família também, né? Então aí existem aquelas outras situações, né? Onde a gente estava conversando, que eu até mencionei um pouquinho da estabilização protetora, né? Que aí, dependendo da faixa etária do paciente, a gente pode lançar mão desses dispositivos, né? Ou até mesmo fazer a estabilização ativa, né? Com os próprios pais auxiliando, sem utilizar o pad wrap, que seria uma forma de estabilização passiva,
né? Então, eu acho que tem outras formas também da gente fazer esse atendimento. Uma outra condição, né? Se você tiver cadastro em hospital, os pais tiverem condições de fazer o atendimento hospitalar com anestesia geral ou com sedação, é que sedação eu acho um pouco mais complicado, porque a criança vai estar chorando, ela não vai estar colaborando, então dificilmente ela vai colaborar para fazer a sedação inalatória, né? Então vai estar chorando, o nariz vai estar entupido, não vai funcionar, né? Então a outra opção seria fazer em ambiente hospitalar, né? Com anestesia geral, mas aí os pais têm que topar fazer esse atendimento em anestesia geral, vocês têm que ter o cadastro, vocês têm que ter ali um hospital disponível, um anestesista disponível para estar ali com vocês naquela situação de urgência, né? E normalmente, quando a gente fala dessa situação, né, de fazer o atendimento com anestesia geral, geralmente os pais, eles optam por fazer o atendimento com a estabilização protetora, seja ela ativa ou a passiva, né? Porque o risco, né, que a gente coloca a criança para fazer esse atendimento com anestesia geral, né? Às vezes os pais optam por não passar por essa situação, né? Então, geralmente acaba fazendo com o auxílio de estabilização mesmo. Ju, imensamente grata, obrigada pela disponibilidade, aula maravilhosa. Amo suas aulas, amo sua apresentação, amo seus slides. Você realmente é uma sumidade no assunto e muito feliz de tê-la sempre por perto. Tá? Obrigada de coração. Né, os alunos adoraram, interagiram bastante, né? Então, a gente plantamos a sementinha do trauma, graças a Deus, continuamos juntas nessa, e né, seu conhecimento é infinito. Parabéns por tudo, pelas suas conquistas, pela aula, beijo no Jaime, e obrigada, amiga, do fundo do meu coração, depois a gente envia o certificado, tá bom? Obrigada a vocês, obrigada, viu, gente, por participarem, por assistirem a aula, e também pelos comentários, muito obrigada, fico muito lisonjeada. De nada, querida, de verdade. Se cuida, até obrigada, breve, se Deus quiser. Beijo. Precisando beijo, de qualquer Ju. coisa, é só mandar mensagem. Beijo. Obrigada, minha querida, um beijo.